Ele foi publicamente humilhado diante de 12 testemunhas por um gerente que debochou de sua ausência de crédito. Foi o erro capital da carreira daquele gerente. Ele não imaginava que, em 15 minutos, leria o nome daquele cliente na lista de acionistas controladores da instituição. Faltou crédito, amigo. A agência parou. Lucas interrompeu o preenchimento do formulário. 6 pessoas na fila olhavam. 3 atendentes atrás dos guichês ergueram os olhos. Um segurança próximo à entrada virou o pescoço. Ricardo Bastos, o gerente da agência matriz, estava em pé atrás do balcão. Traje alinhado, relógio caro, um sorriso de quem jamais foi desafiado. Perguntei se faltou crédito. Lucas vestia jeans surrado, camiseta básica sem logomarca, tênis gasto. Ele viera ali para abrir uma conta corrente simples. Era seu primeiro dia avaliando o atendimento daquele banco. Aquela instituição era tudo o que ele possuía, literalmente. Ricardo atirou a ficha cadastral de volta no balcão. Escuta, parceiro, esse tipo de conta é para quem não tem nada mesmo, sem renda comprovada, sem histórico, é o básico do básico. 2 clientes na fila deram risadinhas. Uma idosa desviou o olhar. Um rapaz de capuz gravava discretamente com o celular. Lucas respirou fundo, pegou a ficha de volta. Eu só quero abrir a conta. Claro que quer. Ricardo cruzou os braços. Gente como você sempre quer. O problema é que não sabe como um banco opera. Pensa que é instituição de caridade. O riso na fila ficou mais alto. Funcionários trocaram olhares de cumplicidade. Ninguém interveio. Vou ser honesto. Ricardo se inclinou. Você não tem perfil para este banco. Nós lidamos com pessoas que movimentam dinheiro sério. Compreende? Lucas apertou a caneta. Permaneceu em silêncio. Tem um posto de atendimento popular 3 quadras abaixo. Lá é mais o seu nível. A audiência estava totalmente a favor de Ricardo. Um silêncio conivente, um constrangimento coletivo. Lucas era o invasor, o deslocado, o indesejado. Ricardo voltou para trás do balcão. Pegou um formulário diferente. Mas veja só, estou generoso. Vou te oferecer nosso cartão de entrada. Limite de R$ 250. Juros especiais de iniciante. Especiais? 18% ao mês. Excelente para quem está começando a vida financeira. Lucas largou a caneta. Encarou Ricardo. Depois o formulário. Depois os clientes que espiavam. 18% ao mês? Exato. É o padrão para perfil sem histórico. Interessante. Ricardo sorriu vitorioso. Pensou ter dobrado o cliente. Porque a resolução 4.549 do Banco Central impõe um teto de 12% ao mês para cartões básicos, e a circular 3.681 exige que instituições financeiras de capital aberto forneçam linhas subsidiadas para novos correntistas de baixa renda. O sorriso de Ricardo desapareceu. Lucas prosseguiu. Voz calma, cirúrgica. 18% é prática abusiva, especialmente num produto classificado como essencial. Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Vantagem manifestamente excessiva. Silêncio total. Além disso, Lucas apontou para o contrato. Este documento não especifica o IOF, não detalha os seguros facultativos, não oferece simulação prévia dos encargos. 3 infrações diretas da Lei 14.181. A funcionária do guichê 3 parou de teclar. O segurança deu 2 passos para frente. Os clientes na fila agora prestavam atenção total. Ricardo tentou retomar o controle. Escute aqui. E tem outra. Lucas não parou. Esta agência está oferecendo um produto financeiro inadequado ao perfil declarado do cliente. Isso é venda casada disfarçada. O Banco Central multou 13 bancos por isso só no último trimestre. O rapaz de capuz baixou o celular. Estava boquiaberto. Senhor, a funcionária tentou intervir. Como você sabe tudo isso? Ricardo perdeu a pose. A voz subiu um tom. Lucas não respondeu. Pegou o formulário, leu em voz alta.
Cláusula 7ª. O banco reserva-se o direito de alterar unilateralmente taxas mediante comunicação prévia de 15 dias. Isso ignora a jurisprudência pacificada do STJ. Súmula 472. Alteração unilateral é nula em contratos de adesão. Uma cliente na fila murmurou para outra: "Ele é advogado?" Lucas virou o formulário. Mostrou para Ricardo. Cláusula 9ª. Em caso de inadimplência, o banco poderá negativar o cliente em até 48 horas. Falso. A Lei 12.414 exige notificação prévia mínima de 10 dias úteis antes de qualquer inscrição em cadastro restritivo. Ricardo suava. Olhou para os lados, buscando apoio dos funcionários. Ninguém se mexeu. Você... Ricardo tentou rir. Soou forçado. Você decorou essas leis para quê? Para me impressionar? Não. Lucas pousou o formulário. Para verificar se esta filial segue as normas que eu mesmo aprovei 6 meses atrás. 3 segundos de vácuo. O quê? Sou Lucas Almeida, acionista controlador. 43% das ações ordinárias. Membro do conselho diretor. Assumi a presidência do comitê de compliance em março. A agência inteira prendeu a respiração. Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Lucas tirou um documento do bolso. Cartão corporativo. Identificação holográfica. Foto. Nome completo. Cargo. Vim hoje de caso pensado. Uma visita anônima. Cliente oculto. Queria ver como os gerentes tratam pessoas que aparentam não ter dinheiro. A funcionária do guichê 3 engoliu em seco. O segurança recuou um passo. Os clientes na fila começaram a entender o que acontecia. Ricardo olhou para o documento, para Lucas, de volta para o documento. Senhor, eu não sabia exatamente. Lucas guardou a identificação. Você não sabia, e por isso revelou quem você realmente é. A humilhação tinha virado de lado em 15 segundos. Ricardo tentou recuperar a voz. Abriu a boca, fechou, tentou um sorriso, falhou miseravelmente. Senhor Almeida, eu não podia imaginar. Claramente. Lucas guardou o documento. Agora faremos diferente. Quero que me ofereça o melhor produto disponível para um cliente especial, com os juros corretos, as taxas legais, tudo dentro da normativa que eu aprovei. Sim, claro, certamente. Ricardo suava frio. As mãos tremiam enquanto ele digitava no computador. Temos o cartão Platinum, juros de 3,9 ao mês, sem anuidade no primeiro ano, programa de pontos internacional. Interessante. Lucas olhou para os clientes na fila. Todos assistiam em silêncio absoluto. E se eu tivesse aceitado o primeiro cartão, aquele de 18%? Ricardo não respondeu. Responda. Eu teria processado a abertura. Mesmo sabendo que é ilegal? Silêncio. Quantas pessoas você enganou com essa taxa, Ricardo? Não sei. Eu apenas... Apenas o quê? Apenas se aproveitou que o cliente humilde geralmente não conhece seus direitos? Lucas se encostou no balcão. Voz baixa, firme. Quantos idosos? Quantos trabalhadores? Quantas pessoas que depositaram confiança em você? A funcionária do guichê 3 engoliu em seco. O segurança olhava para o chão. Ninguém defendeu Ricardo. Lucas se virou para os clientes. Alguém aqui tem cartão deste banco com juros acima de 12%? 3 pessoas ergueram a mão, lentamente, envergonhadas. Tragam os contratos amanhã. Farei a revisão pessoalmente. Lucas anotou algo no celular. Vocês serão restituídos, com correção monetária. Uma senhora na fila começou a chorar, baixinho. Lucas voltou a atenção para Ricardo. Você tem noção do dano que causou? Ricardo tentou se justificar. Senhor, eu só segui. O departamento comercial sempre... Mentira. Lucas o cortou. Recebi o relatório completo da auditoria interna, semana passada. Esta agência tem reclamações 3 vezes acima da média nacional.
47 queixas formais nos últimos 8 meses, todas ligadas a abuso no atendimento. Ricardo ficou pálido. E sabe o pior? Lucas pegou o celular. Mostrou a tela. Eu tenho acesso a todas as gravações de segurança. Todas. Eu revisei 17 horas de filmagens desta agência nas últimas 2 semanas. Ricardo começou a tremer. Eu vi você debochar da dona Helena, 76 anos, aposentada. Veio pedir um empréstimo consignado para comprar remédios. Você riu dela, na frente de 8 pessoas. A agência inteira ouvia. Eu vi você enxotar o Vinícius, motoboy de aplicativo. Tentou abrir uma poupança. Você disse que ele fedia a rua e mandou o segurança colocá-lo para fora. O rapaz de capuz que gravava tudo arregalou os olhos. E eu vi você negar a abertura de conta para Tatiane, mãe solo, 2 filhas. Você disse que banco não é abrigo social. Ricardo tentou falar, não conseguiu. Nesse instante, a porta da agência se abriu. Uma mulher de tailleur cinza entrou. Porte executivo, salto firme. Carolina Moraes, vice-diretora regional. Ela olhou para Lucas, depois para Ricardo. Entendeu a situação em 2 segundos. Senhor Almeida, que surpresa. Carolina, chegou em boa hora. Ela se aproximou, cumprimentou Lucas formalmente. Virou-se para Ricardo. Gerente Bastos, preciso falar com você. Eu estava num atendimento. Agora, a voz dela não admitia recusa. Carolina conduziu Ricardo para a sala privativa. Porta de vidro, persianas abertas. Todos na agência podiam ver. 3 minutos depois, Ricardo saiu da sala. O rosto vermelho, olhar baixo. Carolina falou alto, para todos escutarem. O gerente Bastos está suspenso. Uma investigação interna será iniciada. Todos os contratos assinados por ele serão revisados. Ela se virou para Lucas. Senhor Almeida, podemos conversar? Eles entraram na mesma sala. A porta se fechou, mas as persianas seguiram abertas. Carolina sentou, respirou fundo. Não é a primeira vez. Lucas esperou. Ricardo tem um histórico, 25 reclamações formais nos últimos 2 anos, todas engavetadas pelo antigo diretor regional. Ele protegia o Ricardo. Por quê? Porque o Ricardo bate meta, todo mês. Ele empurra produtos inadequados, engana clientes vulneráveis, cobra taxas ilegais, mas entrega os números. Lucas fechou os olhos, respirou. Quantos gerentes como ele nós temos? 11, apenas nesta regional. 11. Eu tenho a documentação, e-mails, gravações, tudo. Carolina abriu uma pasta, mostrou uma pilha de documentos. Eu vinha compilando isso há meses, esperando a oportunidade certa. Lucas folheou, página após página de abusos, mentiras, exploração. Por que não trouxe isso antes? Eu tentei. Fui ignorada. O diretor anterior disse que eu era sensível demais. Que banco é negócio, não filantropia. Lucas olhou para ela, para os documentos, depois para a agência através do vidro. Ele foi demitido semana passada. Eu sei. E você assumiu a regional? Sim. Lucas sorriu pela primeira vez. Então agora temos alguém que se importa. Carolina sorriu de volta. O que faremos? Conselho trimestral. 3 semanas. Você vai apresentar tudo isso. Cada caso, cada número, cada prova. Ricardo vai tentar se defender. Deixe que tente. Lucas se levantou. 13 milhões em capital perdido por causa de gerentes abusivos. O conselho vai escutar. Eles saíram da sala. Ricardo ainda estava na agência, encostado na parede, derrotado. Lucas passou por ele. Parou. 3 semanas. Reunião do conselho. Você estará lá. Ricardo ergueu os olhos. Vai explicar tudo. Cada cliente, cada contrato, cada mentira. Lucas saiu da agência. Carolina ao seu lado. Vamos acabar com ele. Ricardo não esqueceu. 3 dias após a humilhação, ele iniciou sua guerra silenciosa. Ligou para 7 gerentes de outras filiais. Espalhou sua versão da história. Lucas era um impostor. O documento era forjado. Um golpista profissional.
Carolina estava sendo enganada por ele. Cuidado com esse cara. Ele fingiu ser acionista, ridículo, mas enganou a vice-diretora. 2 gerentes acreditaram. Começaram a espalhar o boato. A rede de desinformação cresceu rápido. Lucas recebeu uma ligação na quarta-feira. Um acionista minoritário, voz tensa. Almeida, você precisa saber. Estão dizendo que você é uma fraude. Quem? Gerentes da rede. Dizem que você comprou um documento falso, que está enganando o conselho. Lucas desligou. Ligou para Carolina. Precisamos nos reunir. Hoje. Escritório privado. 12º andar. Porta trancada. Carolina trouxe um notebook e 3 pastas físicas. Ele está tentando se proteger. Lucas sentou. Como? Ricardo tem aliados. Gerentes que operam como ele. Eles sabem que se ele cair, a investigação chegará neles também. Quantos? Pelo menos 8, talvez os 11. Lucas respirou fundo. Reunião trimestral do conselho. 3 semanas. É quando vamos expor tudo. Carolina abriu a primeira pasta. Tenho um plano. Ela espalhou documentos na mesa. Contratos, e-mails, planilhas, gravações transcritas. Objetivo: destruir a credibilidade de Ricardo publicamente, mostrar o padrão sistemático de abuso, provar que ele custou milhões ao banco. À isca, ele vai apresentar os resultados da agência, como sempre faz. Vai mentir sobre a satisfação dos clientes, vai inflar os números, vai dizer que tudo está perfeito. E a armadilha? Carolina sorriu. Nós vamos confrontar cada mentira, ao vivo, na frente dos 15 acionistas, com provas irrefutáveis. Lucas olhou os documentos. O que temos? 47 casos documentados, clientes abusados, idosos enganados, trabalhadores humilhados. Ela abriu uma planilha no notebook. Também tem os números reais, perda de capital, clientes que fecharam contas, processos evitados por um triz. Quanto? 13 milhões de reais, nos últimos 18 meses, só na agência dele. Lucas fechou os olhos. 13 milhões. Tem mais? Carolina abriu a segunda pasta. Gravações de segurança. O sistema interno registrou tudo. Ricardo humilhando Dona Helena, expulsando o Vinícius, ofendendo a Tatiane. O conselho vai assistir? Vai. Ricardo sabe que temos isso? Não. O sistema de câmeras é gerido pela TI na matriz. Ele não tem acesso. Lucas sorriu pela primeira vez. Então ele vai mentir achando que está seguro. Exatamente. Carolina pegou a terceira pasta, mais fina. E tem isso. E-mails internos. Ricardo se gabando dos abusos, falando com outros gerentes, trocando técnicas de como dispensar clientes pobres. Lucas leu. Primeira mensagem, segunda, terceira, cada uma pior que a anterior. Dispensei mais 3 pobres hoje. A agência está ficando limpa. Cliente fedendo a obra tentou abrir conta. Mandei para o concorrente. Velha insistindo em empréstimo. Fingi queda no sistema. Ela desistiu. Lucas fechou a pasta. As mãos tremiam de raiva contida. Com isso, ele não tem defesa. Nenhuma. 2 semanas depois. Carolina tinha tudo. Compilou os 47 casos num dossiê de 80 páginas. Nomes dos clientes, datas, valores, testemunhas, gravações transcritas. Lista completa, 34 clientes que fecharam contas por causa de Ricardo. Cálculo preciso, 13 milhões em capital perdido. Ela enviou tudo para Lucas via sistema criptografado. Revisou? Linha por linha. Lucas respondeu por mensagem. Está perfeito. Irrefutável. Ricardo não sabe de nada? Nada. Ele acha que vai apresentar os resultados trimestrais normalmente. Ótimo! 1 semana depois, Ricardo descobriu, não os detalhes, mas descobriu que estava sendo investigado. Um funcionário da TI comentou com um amigo. O amigo comentou com um gerente. O gerente ligou para Ricardo. Cuidado, estão puxando suas gravações. Ricardo entrou em pânico. Tentou acessar o sistema de segurança. Bloqueado. Tentou deletar e-mails antigos.
Tarde demais. Carolina havia feito um backup de tudo 2 semanas antes, a pedido de Lucas. Cópia completa. Servidores externos. A prova estava preservada. Ricardo tentou apagar os rastros, mas cada tentativa foi registrada. A TI documentou tudo. Lucas recebeu o relatório. Tentativas de destruir evidências. Ele respondeu para Carolina. Melhor ainda, agora temos obstrução também. Ele está desesperado. Deixe que ele se afogue. Sexta-feira, o dia da reunião trimestral. Lucas chegou ao prédio corporativo às 8 da manhã. A reunião começava às 9. Sala do Conselho, 23º andar. Ele carregava um tablet, um pendrive, uma cópia impressa do dossiê completo, checklist mental, documentos prontos, gravações carregadas, testemunhas confirmadas, apresentação ensaiada. O elevador subiu devagar. Lucas respirou fundo. E se o conselho não se importar? Pensamento invasivo. Medo real. O conselho era formado por empresários, pessoas que priorizavam o lucro. Talvez não ligassem para clientes humilhados. O telefone vibrou. Mensagem de Carolina. 13 milhões falam alto. Eles vão ouvir. Lucas relaxou. Ela tinha razão. Não era sobre moralidade, era sobre dinheiro, perda real, prejuízo mensurável. O elevador parou, 23º andar, portas abertas, corredor amplo, piso de mármore, paredes de vidro. Lucas caminhou até a sala de reuniões, porta dupla, madeira escura, placa dourada, conselho diretor. Ele entrou. Sala enorme, mesa de reunião para 20 pessoas. Os 15 acionistas já estavam presentes. O presidente do banco na cabeceira. Ricardo estava lá, terno novo, gravata azul, pasta de couro, confiante, pronto para sua apresentação. Ele não sabia que Lucas estava no conselho. Não sabia sobre o dossiê, não sabia que Carolina tinha as gravações. Não sabia de nada. Lucas sentou-se. Posição estratégica, de frente para a tela de apresentação. Ao lado do presidente. O presidente abriu a reunião. Bom dia, pauta de hoje, resultados trimestrais. Começamos pela Regional Sudeste. O gerente Ricardo Bastos vai apresentar o desempenho da agência matriz. Ricardo se levantou. Conectou o notebook. O primeiro slide surgiu na tela. Bom dia, senhores. Tenho o prazer de apresentar resultados excepcionais. Ele falou por 10 minutos, números inflados, gráficos manipulados, satisfação de clientes em 92%, crescimento de carteira em 18%, 0 reclamações relevantes, mentira após mentira. Lucas observou em silêncio, esperando. O presidente do banco fez uma pergunta de rotina. E a satisfação dos clientes? Alguma queixa formal? Ricardo sorriu. Seguro. Excelente, senhor. Nenhuma reclamação relevante. Clientes extremamente satisfeitos com o atendimento. Silêncio de 3 segundos. Lucas respirou fundo. Era agora ou nunca. Lucas ergueu a mão. Nenhuma reclamação relevante? Interessante. Ricardo virou a cabeça. Devagar. Reconheceu Lucas. Palidez instantânea. O que você faz aqui? O senhor Almeida é acionista controlador. O presidente do banco interrompeu. Voz firme. 43% das ações ordinárias. Membro do conselho. Continue, Lucas. Ricardo abriu a boca. Fechou. O suor começou a brotar em sua testa. Lucas conectou seu tablet à tela. O primeiro slide substituiu a apresentação de Ricardo. Satisfação, 0 reclamações. Vamos revisar esse número. Segundo slide. Uma lista de nomes. 47 clientes, datas, descrições curtas, 47 reclamações formais, registradas nos últimos 18 meses, todas ligadas à sua agência, Ricardo, todas ignoradas. O conselho inteiro virou a atenção. 15 acionistas olhando para a tela, depois para Ricardo, depois de volta para a tela. Senhor Almeida... Ricardo tentou falar, a voz tremia. Isso é... um contexto diferente. Contexto? Lucas avançou o slide. Dona Helena Oliveira, 76 anos, aposentada,
Pediu consignado para remédio cardíaco. Você riu dela, na frente de 8 pessoas. Silêncio na sala. Mentira! Ricardo explodiu. Eu nunca... Lucas clicou. Um vídeo começou na tela. Gravação de segurança. Ângulo perfeito. Áudio claro. Ricardo no vídeo. Debochando. Dona Helena chorando. Clientes observando constrangidos. A senhora devia ter pensado nisso antes de ficar velha e pobre. A voz dele. Inconfundível. Registrada. Preservada. O conselho assistiu em silêncio absoluto. 3 acionistas se entreolharam. 2 balançaram a cabeça negativamente. 1 fechou os olhos. O vídeo terminou. Lucas pausou. Quer falar sobre contexto agora? Ricardo suava. Abriu a boca. Nenhum som saiu. Lucas avançou. Vinícius Ferreira. 23 anos. Motoboy de aplicativo. Tentou abrir poupança. Você disse que ele fedia a rua. Pediu ao segurança para expulsá-lo. Novo vídeo. Mesma clareza brutal. Ricardo na tela, apontando para Vinícius. Rindo. Funcionários rindo junto. O segurança escoltando o rapaz para fora. Banco não é lugar para gente que vem direto da rua. O conselho assistiu. Desconforto visível. Um acionista veterano cruzou os braços. Outro anotou algo. O presidente do banco cerrou o maxilar. Lucas pausou de novo. Tatiane Costa, 31 anos, mãe solo, 2 filhas, empregada doméstica. Tentou abrir conta para receber o salário. Você negou. Terceiro vídeo. Tatiane no balcão. Ricardo falando alto. Banco não é abrigo social. A assistência social fica na prefeitura. A mulher saiu chorando. Ricardo se virou para as funcionárias. Sorriu. Elas sorriram de volta. O vídeo terminou. Silêncio ensurdecedor. 3 casos. Lucas desligou o vídeo. De 47. Todos documentados. Todos com gravação. Todos ignorados por você. Ricardo tentou se levantar. As pernas fraquejaram. Sentou de novo. Mas espere. Lucas abriu um novo slide. Tem mais. Muito mais. Uma planilha surgiu. Números vermelhos. Gráficos descendentes. Tabelas detalhadas. 34 clientes fecharam suas contas nos últimos 18 meses, por causa do atendimento da sua agência. Especificamente por sua causa. O presidente do banco se inclinou para a frente. Olhos fixos nos números. 34 clientes representavam 13 milhões de reais em capital depositado. A sala inteira reagiu. Murmúrios, olhares trocados. Um acionista soltou um palavrão baixo. 13 milhões. Lucas repetiu. Deixou o número pairar. Perdidos, por causa de arrogância, preconceito, abuso sistemático. Ricardo estava lívido, completamente derrotado. E tem mais. Lucas abriu um arquivo. E-mails apareceram na tela. Correspondências internas. Você se gabando. Trocando técnicas com outros gerentes. Primeiro e-mail projetado. Remetente, Ricardo Bastos. Destinatário, Gerente Ribeiro. Agência Vila Maria. Dispensei mais 3 pobres hoje. A agência está ficando limpa. Você devia fazer o mesmo. Segundo e-mail. Cliente fedendo a obra tentou abrir conta. Mandei para o concorrente, eles que lidem com essa gente. Terceiro e-mail. Velha insistindo em empréstimo. Fingi queda no sistema. Ela desistiu. Funciona sempre. O conselho leu em silêncio. Choque coletivo. Indignação crescente. O acionista veterano falou primeiro. Isso é real? Verificado pela TI Central. Carolina entrou na sala nesse momento. Pasta debaixo do braço. Backup completo. Servidor externo. E-mails autenticados. Ela colocou a pasta na mesa. Abriu 500 páginas de documentação. Compilei tudo. Cada caso, cada e-mail, cada gravação, cada testemunha. O presidente do banco pegou a pasta. Folheou. Primeira página. Segunda. 10ª. 20ª. A expressão ficava mais séria a cada página. Carolina, ele falou sem levantar os olhos. Isso foi auditado? Completamente. A auditoria interna confirmou cada número, cada perda, cada violação. Ricardo finalmente encontrou a voz.
desesperada. Vocês não entendem, eu bato meta todo mês, eu fecho os números, eu trago lucro. Lucro? Lucas se virou para ele. Você custou 13 milhões. Onde está o lucro? Eu vendo produtos, cartões, seguros, consórcios. Produtos inadequados. Carolina abriu a segunda parte da pasta. 83 contratos de cartão com juros ilegais, acima do teto regulatório, todos na sua agência. Ela mostrou os documentos. Contratos destacados, taxas marcadas em vermelho. Cada um desses contratos é um processo em potencial. Se os clientes descobrirem e entrarem na justiça, o banco vai pagar milhões em indenizações. O acionista mais jovem fez a conta rápida. 83 processos. Valor médio de 50 mil cada. 4 milhões em exposição legal. O presidente fechou a pasta, olhou para Ricardo, depois para Lucas, depois para Carolina. Tem mais? Tem. Carolina respirou fundo. Ricardo tentou destruir as provas, após descobrir que estava sendo investigado. Ela abriu o laptop, mostrou o log do sistema. Tentou deletar e-mails, tentou acessar as gravações de segurança, tentou alterar os registros de reclamações, tudo registrado, tudo documentado, obstrução de investigação. Ricardo desmoronou. Baixou a cabeça. As mãos tremiam. O presidente do banco se levantou. Postura militar. Voz sem emoção. Conselho, precisamos deliberar. Ele olhou ao redor. 15 acionistas atentos. Revisamos as evidências, gravações, e-mails, perdas financeiras, exposição legal, obstrução. Pausa. 2 segundos. Tudo verificado? Carolina respondeu. Tudo. A auditoria confirmou? Confirmou. O presidente voltou a atenção para Ricardo. Gerente Bastos, uma investigação paralela já estava em curso. A ouvidoria recebeu denúncias de outras agências. Comportamento similar ao documentado aqui. Você não é um caso isolado. Ricardo ergueu os olhos, surpreso. Outras 13 agências reportaram um padrão similar. Gerentes abusando de clientes vulneráveis, empurrando produtos ilegais, cobrando taxas abusivas. O presidente caminhou até a janela, olhou para a cidade. Isso termina hoje. Virou-se de volta. Você está sendo desligado. Por justa causa. Efeito imediato. Ricardo tentou se levantar. Senhor, por favor. Um processo judicial será aberto, danos morais coletivos. O banco entrará com uma ação de ressarcimento pelos 13 milhões perdidos, contra você. Eu não tenho esse dinheiro. Problema seu. O presidente sinalizou para a segurança na porta. Benefícios bloqueados, rescisão sem indenização. A carteira da OAB será notificada. O Conselho Regional de Administração também. 2 seguranças entraram. Escotem ele para fora. Recolham o crachá. Acesso ao sistema cancelado. Agora, Ricardo foi levantado pelos seguranças. Literalmente. As pernas não o sustentavam. Vocês vão se arrepender. Eu trouxe lucro. Eu bati as metas. Ninguém respondeu. O conselho assistiu em silêncio enquanto ele era removido. Os gritos dele ecoaram pelo corredor. Ficaram mais fracos. Desapareceram. A porta se fechou. O presidente respirou fundo. Voltou para a mesa. Senhor Almeida, senhora Moraes, obrigado pela investigação. Isso salvou o banco de uma exposição legal gigantesca. Lucas assentiu. E agora? O acionista veterano perguntou. Quantos Ricardos nós temos nas 200 agências? O presidente olhou para Lucas, depois para Carolina. Boa pergunta. Quantos? Lucas respondeu. Carolina compilou uma lista preliminar. 11 gerentes com padrão similar. Só nesta regional. 11. Multiplicado por 7 regionais. 77 gerentes em potencial. A sala ficou em um silêncio pesado. Precisamos de uma reforma completa. O acionista jovem falou. Não adianta demitir um. O sistema todo está corrompido. O presidente concordou. Olhou para Lucas. Você tem uma solução? Lucas olhou para Carolina. Ela assentiu. Tenho. Ele se levantou. Mas vai exigir poder, autoridade, orçamento. Fale.
Um cargo novo, diretor de experiência do cliente, reportando direto ao conselho. Missão, reformar a cultura de atendimento. 200 agências, 23 mil funcionários. O presidente pensou. 10 segundos. Orçamento? 20 milhões. 3 anos. Retorno? Carolina respondeu. Retenção de clientes, redução de processos, recuperação de capital. Projeção, 200 milhões em 3 anos. O presidente fez a conta mental. Olhou para os acionistas. Quem apoia? 12 mãos se ergueram. De 15. Aprovado. O presidente estendeu a mão para Lucas. Bem-vindo à liderança. Lucas apertou. Uma condição. Qual? Carolina vem comigo, vice-diretora do programa. O presidente olhou para ela. Aceita? Aceito. Fechado. A reunião terminou 15 minutos depois. O conselho se dispersou. Lucas e Carolina ficaram sozinhos na sala. Ela olhou para ele. Nós conseguimos. Conseguimos! E agora? Lucas olhou para a pasta de 500 páginas, para a tela ainda mostrando os números, para a janela com vista da cidade. Agora! A gente muda tudo! 6 meses depois da reunião do conselho, Lucas estava em seu escritório executivo no 23º andar. Parede de vidro com vista da cidade inteira. Mesa ampla. 2 monitores. Uma estante com regulações bancárias. Um contraste brutal com 6 meses atrás. O jeans surrado, o tênis gasto, a humilhação pública. Agora ele usava um terno cinza, gravata discreta, postura confiante. Diretor de experiência do cliente. Carolina entrou sem bater. Ela era a vice-diretora do programa agora. Carregava um tablet e uma expressão satisfeita. Temos os números. Lucas ergueu os olhos do relatório. Mostre. Ela colocou o tablet na mesa. Primeira tela. Gráficos ascendentes. Verde intenso. As reclamações caíram 89% em todas as 200 agências. Lucas sorriu. Continue. A satisfação dos clientes subiu de 52% para 91%. Pesquisa externa. Amostra de 8.000 pessoas. Segunda tela. Números financeiros. Capital retido. Clientes que não fecharam contas. 380 milhões de reais recuperados. Lucas respirou fundo. 380. Tinha mais. Carolina avançou. Novos clientes, pessoas que voltaram depois de ouvir sobre as mudanças. 130 mil contas novas. Em 6 meses. Em 6 meses. O telefone de Lucas tocou. Número internacional. Ele atendeu. Almeida. Voz masculina. Sotaque espanhol. Senhor Almeida. Javier Morales. Federação Bancária Latino-Americana. Precisamos conversar. 3 anos depois. Um palco enorme. Auditório com 800 lugares, todos ocupados, executivos de 23 países. Conferência Internacional de Inovação Bancária, Santiago. Lucas no centro do palco, microfone de lapela. Uma tela gigante atrás dele mostrava a apresentação. Transformação cultural não é sobre políticas, é sobre pessoas. A plateia estava atenta. Silêncio absoluto, canetas anotando. 3 anos atrás, nosso banco tinha um problema sistêmico, clientes vulneráveis sendo abusados, milhões perdidos, a reputação destruída. O slide mudou. Foto da agência onde tudo começou. Foto de Ricardo. Foto dos contratos ilegais. Um gerente humilhava clientes pobres, cobrava taxas ilegais, destruía vidas. A plateia murmurou. Reconhecimento. Um problema universal. Descobrimos 47 casos. Uma agência, 18 meses, 13 milhões perdidos. Os números apareceram na tela, mas não era um gerente isolado, era a cultura. 77 gerentes fazendo a mesma coisa, 200 agências, o sistema inteiro corrompido. Um executivo japonês ergueu a mão. Lucas assentiu. Como resolveu? Eu não resolvi, eu reconstruí. Novo slide. Programa Respeito ao Cliente, o logo, a estrutura, os pilares. Criamos um programa de 3 anos, 20 milhões de orçamento, foco em 4 pilares. O primeiro pilar apareceu. 1.
Treinamento obrigatório, 23 mil funcionários, 80 horas cada, ética, regulação, empatia. Segundo pilar. 2. Auditoria permanente. Cliente oculto toda semana, gravações revisadas, contratos verificados. Terceiro pilar. 3. Consequências reais. Gerente abusivo é demitido na primeira violação, sem segunda chance, tolerância zero. Quarto pilar. 4. Recompensas. Gerentes éticos são promovidos. Bônus por satisfação do cliente, não por venda de produto inadequado. Uma executiva francesa anotou tudo, fez uma pergunta. O resultado financeiro, Lucas sorriu. Reclamações caíram 89%. Satisfação subiu para 91%. Capital retido, 380 milhões. Novos clientes, 280 mil. Retorno em 3 anos, 200 milhões acima do investido. A plateia aplaudiu. Espontâneo, vigoroso. Mas o número mais importante não é financeiro. O silêncio voltou. Dona Helena voltou. Conseguiu o empréstimo, pagou os remédios. Está viva, com saúde. A foto dela apareceu na tela, sorrindo, dentro da agência, sendo atendida com respeito. Vinícius abriu a poupança, comprou uma moto própria, saiu do aplicativo, abriu uma empresa de entregas. 3 funcionários. Foto de Vinícius. Uniforme da empresa própria, orgulho no rosto. Tatiane recebe o salário na conta, economizou, pagou um curso técnico. Hoje é supervisora de limpeza hospitalar, sustenta as filhas. Foto de Tatiane. Diploma na mão, as filhas ao lado. Essas pessoas não são números, são vidas, e um banco tem responsabilidade sobre elas. A plateia de pé. Aplausos prolongados. Lucas esperou o silêncio voltar. O programa Respeito ao Cliente foi adotado por 12 bancos na América Latina. Está sendo estudado em Harvard, INSEAD, Fundação Getúlio Vargas. Último slide. O logo do prêmio. E hoje eu recebo o Prêmio Executivo do Ano, Setor Bancário, América Latina. O presidente da federação subiu ao palco, entregou o troféu. Pesado, cristal e metal. Gravação personalizada. Lucas Almeida, por uma transformação cultural sem precedentes, pela humanização do sistema bancário, por provar que ética e lucro não são opostos. Foto oficial. Flash de 50 câmeras, o troféu erguido. Após a cerimônia, Lucas voltou para o hotel. Suíte executiva, 28º andar, vista da Cordilheira dos Andes. Carolina estava lá. Ela viajou com ele, vice-presidente do programa agora. Conseguimos. Lucas colocou o troféu na mesa. Olhou pela janela. Não acabou. O quê? 12 bancos adotaram. Faltam centenas, milhares de clientes ainda sendo abusados. Em outros países. Outras instituições. Carolina sentou. Você quer expandir? Quero revolucionar. Lucas se virou. O programa virou um movimento. Uma lei municipal sobre dignidade bancária foi aprovada em São Paulo, baseada no nosso trabalho. Eu vi. 3 deputados federais querem criar uma lei nacional, obrigar todos os bancos, um padrão mínimo de atendimento, tolerância zero para abuso. Carolina sorriu. Você criou uma mudança estrutural. Nós criamos. Lucas corrigiu. Nada disso aconteceria sem você. Ela ficou séria. E o Ricardo? Condenado. O processo terminou mês passado. 4 anos de prisão, mais 6 em regime aberto, indenização de R$800 mil, pagamento parcelado pelo resto da vida. Outros gerentes, 62 demitidos, 21 processados, todos condenados, banidos do setor bancário. Carolina respirou aliviada. Justiça. Justiça tardia, mas justiça. Lucas pegou o celular, mostrou uma foto. Dona Helena mandou isso hoje. Foto dela na festa de aniversário. 77 anos, cercada pela família. Bolo, um sorriso enorme. Ela disse que me deve a vida, porque sem o remédio teria morrido. Carolina limpou uma lágrima discreta. O Vinícius também mandou outra foto.
A empresa dele, 3 motos, 3 funcionários uniformizados, faturamento de 20 mil por mês. Ele sonha em expandir. E a Tatiane? Entrou na universidade, administração, bolsa integral, quer trabalhar num banco para mudar o sistema por dentro. Carolina riu. Ela vai conseguir. Vai. Lucas voltou para a janela. A cidade iluminada. Milhões de pessoas. Milhares de histórias. Sabe do que eu mais me orgulho? Do quê? Não é o prêmio. Não é o reconhecimento internacional. Não são os 200 milhões recuperados. Então, é saber que hoje, agora, neste momento, tem uma dona Helena entrando numa agência e sendo tratada com respeito, dignidade, humanidade. Ele se virou, olhou para Carolina, porque nós provamos que é possível, que um banco pode ter lucro sem explorar o vulnerável, que ética não é fraqueza, é inteligência. O telefone dele tocou, número privado. Ele atendeu. Almeida. Senhor Almeida, aqui é Otávio Lins, presidente da Associação Nacional de Bancos. Lucas ficou atento. Precisamos conversar. Queremos implantar seu programa em escala nacional. Todos os bancos associados, 300 instituições, 80 mil agências. Lucas olhou para Carolina. Ela entendeu pelo olhar. Quando? Reunião na próxima segunda, Brasília. Você apresenta, o Conselho Pleno decide. Estarei lá. Excelente. Ah, e parabéns pelo prêmio. Merecido. A ligação terminou. Carolina se levantou. 80 mil agências. 80 mil. Você não vai parar, não é? Lucas sorriu. Pegou uma foto antiga que carregava na carteira. Ele mesmo. 6 meses atrás. Sendo humilhado por Ricardo. Alguém tinha registrado e enviado para ele depois. Enquanto existir um Ricardo humilhando uma dona Helena, eu não posso parar. Ele guardou a foto. Olhou para o troféu. Depois para a cidade. 3 anos atrás eu entrei numa agência para testar o sistema. Fui humilhado, desacreditado, chamado de pobre, indesejado. Pausa. Hoje eu mudei 200 agências, salvei milhões em capital, inspirei uma lei federal, recebi um prêmio internacional. Outra pausa. Mas nada disso importa se amanhã outra pessoa entrar num banco e passar pela mesma humilhação. Ele se virou completamente para Carolina. Então a gente continua. Até mudar tudo. Ela estendeu a mão. Até mudar tudo. Eles apertaram as mãos. Um acordo selado. Do 28º andar, Lucas olhou Santiago. Depois imaginou São Paulo, Rio, Brasília, todas as cidades, todas as agências, todos os clientes vulneráveis esperando por respeito. A guerra tinha acabado. A revolução estava apenas começando. E você? Já foi medido pela sua aparência? Já entrou num lugar e sentiu os olhares julgando que você não pertencia ali? Já foi tratado de forma diferente pela roupa que usava? Pelo carro que guiava? Pelo bairro onde morava? Histórias assim acontecem todo dia, em bancos, lojas, restaurantes, empresas. Pessoas brilhantes sendo descartadas por puro preconceito. Talentos desperdiçados porque alguém decidiu que a aparência vale mais que o caráter. Mas também acontecem as viradas, as reviravoltas, as vinganças épicas, pessoas que não aceitaram a humilhação, que guardaram a força, que esperaram o momento certo e viraram o jogo de forma devastadora. Como Lucas, que entrou numa agência sendo tratado como lixo e saiu como dono da instituição, como Dona Helena, humilhada por precisar de um remédio, hoje viva e saudável, como Vinícius, expulso por cheirar mal, hoje dono da própria empresa. Essas pessoas provaram algo fundamental, que a subestimação é combustível, que a humilhação pode ser um trampolim, que a vingança mais doce não é a raiva, é o sucesso. Se você se identificou com essa história, escreve sim nos comentários. Se conhece alguém que está sendo subestimado agora, marque essa pessoa. Mostre a ela que a virada é possível. Compartilhe essa história. Não pelo vídeo, pela mensagem.
Porque tem gente precisando ouvir que a humilhação não é o destino. É um desvio temporário antes da vitória. Se você quer mais histórias assim, histórias de pessoas que viraram o jogo de forma épica, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Toda semana tem história nova. De gente que foi subestimada, humilhada, descartada e voltou por cima, triunfante, implacável. Próximo vídeo. A faxineira expulsa de uma reunião executiva, até mostrarem o nome dela na lista de acionistas. A vingança foi brutal. Você não vai acreditar no que ela fez com quem a humilhou. Até lá, não aceite humilhação. Guarde sua força. Planeje a virada. E quando chegar a sua hora, não tenha piedade. Mostre exatamente quem você sempre foi e quem eles foram burros demais para enxergar.